Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima segunda-feira para todos nós, amém? Estamos aqui hoje, então, vamos meditar na palavra do Senhor. Mateus 5, versículo 4. Mateus capítulo 5, versículo 4 é o que nós vamos falar hoje, dos bem-aventurados. Vamos falar de bem-aventuranças, né? Então, abre a sua Bíblia aí e vamos lá estudar a palavra de Deus. Vamos louvar? A tua palavra nos conforta e nos traz paz, nossos corações. A tua palavra nos conforta e nos traz paz, nossos corações. A Bíblia é a palavra do Senhor. Leia sempre aonde você for. Pregue sempre aonde você estiver. Louvemos ao Senhor todo o nosso amor. Louvemos ao Senhor todo o nosso amor. A tua palavra nos conforta e nos traz paz, nossos corações. A tua palavra nos conforta e nos traz paz, nossos corações. A vida é a palavra do Senhor. Leia sempre aonde você for. Pregue sempre aonde você estiver. Louvemos ao Senhor todo o nosso amor. Louvemos ao Senhor com todo o nosso amor. Louvemos ao Senhor com todo o nosso amor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, que a Tua palavra venha nos consolar, exortar, confortar, Pai, nos trazer paz neste dia, em nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor, estar sendo protegidos pela Tua poderosa mão. Nos guarda, nos protege, livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Vamos lá então, Mateus capítulo 5, versículo 4 diz assim: Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Amém? Aqui Amém. neste versículo, Deus tocou meu coração e Deus pediu essa manhã, fala sobre os que choram, né? E eu me lembrei desta passagem porque eu já tinha programado, né, a cada dia da semana falar sobre as bem-aventuranças. E nós, na semana passada, falamos dos bem-aventurados, os pobres de espírito, em espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, hoje o que Jesus quer comunicar para nós, que nós seremos bem-aventurados, né? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E aí eu pensei, né, vou dizer que o Senhor vai dar alegria, que a nossa alegria está no Senhor, mas não adianta às vezes nós tirarmos a palavra do contexto dela, né? E aqui o contexto que Jesus está falando é que aqueles que choram, esse choro, essa tristeza que Jesus está falando aqui, não é a tristeza decorrente dos nossos problemas mais comuns que nós temos, né? Às vezes alguma aflição que nós passamos, como chorar por a perda de alguém, a perda de um familiar, né? Uma crise, alguma coisa que nós temos no casamento, problemas que
coisas que podem acontecer, ocorrer na nossa vida, né? E mesmo quando isso acontece, nós tiramos lições, nós aprendemos, nós amadurecemos, mas muitas vezes estamos passando por necessidade, estamos chorando, né? Por decisões erradas que nós tomamos, né? E essas decisões nos trazem tristeza, nos traz choro, né? Então, são aquelas decisões erradas que nós tomamos na vida. E nós, ao longo do tempo, essas decisões erradas, vem a consequência, né? A consequência do nosso pecado. Então, aí nós choramos, nós nos entristecemos. E através desse choro, que Jesus vem dizer é que esses serão consolados. É que aqueles que choram serão consolados, é o que Jesus está dizendo. E esse choro não é o choro porque nós perdemos alguém, porque nós temos uma crise financeira. Esse choro vem em resultado do nosso sentimento de que nós fizemos algo errado. Nós estamos sentindo, né? O Espírito Santo está nos levando a esse choro, nos levando a um arrependimento verdadeiro. Porque nós entendemos no nosso espírito que nós fizemos algo errado, né? Que nós agora estamos colhendo aquilo, as consequências das nossas atitudes, das nossas decisões. Nós estamos entendendo que nós falhamos em alguma coisa. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, que o pecado gera destruição, que o pecado vai trazer todo tipo de consequência ruim para a nossa vida. Então aqui que Jesus está falando é que bem-aventurados que choram, pois esses serão consolados. E vejam o que a música diz, a palavra de Deus, ela nos conforta e ela traz paz ao nosso coração. Então tem um versículo lá do Salmo 119 que diz, né? O salmista vai dizer que foi bom para mim ter sido castigado, para que eu aprendesse os decretos de Deus, para que eu aprendesse os teus decretos. Então é isso que fala a palavra de Deus. Às vezes é bom nós sermos afligidos, às vezes é bom, por quê? Porque vai gerar no nosso coração, na nossa mente nós vamos pensar, eu estou passando por esse choro, por esse problema, por essa circunstância de aflição, de choro, de angústia, porque eu fiz algo errado e a consequência ela vem, né? Então Jesus está dizendo, fiquem tranquilos, os que choram serão consolados. Esse arrependimento que brota no nosso coração é o Espírito Santo nos quebrantando, nos trazendo ao arrependimento, né? Então, é esses que serão consolados, não é a tristeza ocasional, não é o choro, é a tristeza, é o arrependimento sincero, aquilo que a gente sabe que foi de decisões erradas que nós tomamos. Amém? É esse consolo que Cristo vem trazendo ao nosso coração hoje. Se você foi pego em pecado, se você pecou, fique em paz. O que você precisa é do arrependimento verdadeiro, né? Se arrepender mesmo. Então, essa tristeza é uma tristeza que o Espírito Santo vem trazendo ao nosso coração. Então, amados, a gente sempre tem que meditar, né? Pensar e entender que Deus ele tem a vontade boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Mas eu sempre digo, eu não quero a boa, eu não quero a agradável, eu quero a perfeita. Porque na vontade perfeita de Deus, na comunhão com Deus, Ele vai falando para nós qual é a vontade dEle. Quando nós vamos nos ajustando à vontade de Deus, aquilo que viria em decorrência do nosso pecado, ela não vem. Porque a palavra está nos confortando, a palavra está nos exortando, a palavra está nos ensinando. Então, na palavra de Deus, não deixe de meditar na palavra, porque está na palavra o conselho de Deus. Nós, às vezes, tomamos decisões erradas, e isso lá na frente vai resultar no choro, né? Porque nós pecamos, nós erramos, mas Jesus está sempre disposto a oferecer o perdão, né? Para aqueles que choram, a oferecer um consolo para aqueles que choram. E só para exemplificar na mente de vocês o que é o consolo de Deus, o que é o perdão de Jesus, eu fiz uma visita a um hospital e
E quando estava lá no atendimento, né, não foi uma visita voluntária, foi uma visita forçada. Quando estava lá no atendimento, entra uma senhora que está em crise respiratória, né, que ela tem enfisema pulmonar. E ela entra já muito mal, respirando mal, numa cadeira de rodas. E ela senta ali e chora e diz porque me maltratou, porque fez, porque aconteceu. E eu fui orar por ela, né? E eu tava lá orando por ela, conversando com ela, tentando acalmá-la, orei por ela e tal. E eu disse, por que a senhora está chorando tanto? Quem é que maltratou a senhora? Eu perguntei para ela, né? Ela disse, o meu filho me maltratou, meu filho isso, meu filho aquilo. E aí eu ouvi ela disse, deixa eu te contar a minha história. Eu digo, tá, então tá, conta. E aí ela foi falando, eu orei. E a enfermeira chamou minha atenção e me chamou no canto e eu disse, fala. E ela disse assim, eu vi que tu tá trabalhando, que tu tá orando por essa senhora, mas eu vi que tu não conhece ela. Eu digo, não conheço. E aquela enfermeira disse assim, tu não fica com pena dela, porque ela não é o que tu pensa. Eu digo, não, mas eu tô só orando por ela. Mas o que aconteceu? Qual é a história dela? Ela disse assim, não, ela é uma viúva, né? E ela perdeu o esposo, mas eu sei que hoje ela mora com o filho, enfim, tal. Mas a história dela é um pouco obscura, né? Dizem que ela tem um passado obscuro. Eu digo, tá, tudo bem, tranquilo, não, só tô orando por ela, então vamos fazer uma oração, né, para que Deus perdoe os pecados, para que o Senhor traga consolo ao coração dela, seja lá porque é o motivo da crise, do choro, né? Fui lá sem julgamento, só oferecer uma oração. E eu disse, vamos orar, né? A senhora quer orar? Vamos orar. A senhora alguma vez já esteve na presença de Deus? Ela disse, sim, meu pai era da igreja, era pastor, mas eu me desviei, eu fui viver a minha vida, casei, enfim. E aí eu perguntei para ela, tem alguma coisa que a senhora tenha feito, que a senhora se arrepende de ter feito, decisões erradas? A senhora pode confessar para Deus, né? O porquê do seu choro, o porquê da sua tristeza. E ela, aí deixa eu contar a minha história, e ela contou que era casada com esse homem, que esse homem era o homem melhor do mundo para ela, que ele enchia ela de presentes, que ele dizia que amava ela, né? Que ele tratava ela como uma princesa, ele era muito bom para ela. Mas ela disse que, mas eu maltratei muito ele. Eu fui muito ruim para ele, né? Então, aquele hospital, aquele lugar recebia essa mulher às vezes, né, diariamente, porque ela sempre teve esse problema de saúde, e o esposo também tinha um problema de saúde. Essas pessoas dali conheciam ela, mas eu fui lá só para oferecer uma palavra, né, uma palavra, uma oração. E eu vi que ela chorou e ela orou, né, comigo, ela orou comigo, ela pediu perdão a Deus, ela disse, Deus, tem misericórdia de mim, que eu sofro tanto, eu sei que eu fiz de errado, eu sei que o motivo hoje do meu choro são pelas coisas que eu fiz errada, eu sei que o Senhor me castigou, né, e aí eu disse para ela ficar em paz, que Deus sabia do arrependimento dela, que Deus sabia o porquê do choro dela, né, orei com ela sem julgar. E eu sei que Deus foi consolando aquele coração ali, eu sei que Deus recebeu aquela oração, eu sei que Deus sabe do arrependimento de decisões erradas que ela tomou, porque até hoje ela se arrepende de não ter tratado ele bem, né? Então eu tô dando esse testemunho para exemplificar que muitas vezes o nosso choro e a nossa tristeza é o Espírito Santo nos trazendo arrependimento das nossas decisões erradas, né? Então, bem-aventurados que choram, pois esses serão consolados. Esses receberão o perdão de Jesus. Se o teu choro, se a tua tristeza é uma tristeza pelas tuas decisões erradas, por aquilo que você fez, que você sabe que é errado, e que hoje talvez você esteja, né, colhendo de alguma forma o preço, né, pagando o preço pelas suas decisões, saiba que se você se arrepender, você chorar, né, você será consolado por Deus. Você receberá uma palavra de consolo da parte de Deus, né? Então essa palavra vai para todos nós,
né? Que às vezes nos afligimos, mas saibam que o nosso socorro ele vem de Deus. Busquemos o conselho na palavra de Deus e procuremos não caminhar pelos nossos próprios entendimentos, pelos nossos próprios desejos, porque o nosso pecado tem um resultado, tem uma consequência. Mas o nosso Deus, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, para nos purificar de todo o mal. E essa senhora passou a crise dela, ela foi atendida, e quando ela saiu, ela disse: muito obrigada por ter orado por mim. Eu me senti, eu estou em paz. Amém? Então, Amém. é isso que a palavra de Deus traz conforto, traz paz para o nosso coração. E o salmista, ele declara: foi bom eu ter sido castigado, foi bom eu ter sido afligido, porque eu me lembrei que Deus existe, eu me lembrei da sua lei, eu me lembrei dos seus decretos. E quando nós lembramos que Deus ele tem o controle de todas as coisas, nos voltamos para Ele, nos voltamos para a sua palavra, né? A palavra de Deus, ela nos traz isso, nos traz conforto e nos traz paz. Amém? Então, se você está chorando por causa de uma decisão errada, por causa de algo que você sabe que você errou, que o Espírito Santo possa brotar o arrependimento em nossos corações, né? Que nós possamos nos voltar para Deus, orarmos, pedirmos perdão e com toda certeza Jesus vai nos perdoar. Jesus já está derramando o alívio, o consolo que você necessita, amém? Então, recebe o conforto, recebe paz que vem direto de Deus, amém, amados? Vamos lá ler o Salmo 91, então, Salmo de livramento e proteção. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, pois aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama e eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, eu vou cobri-lo de honra, e vida longa eu lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Vamos orar então, amados? Vamos pedir ao Senhor que perdoe os nossos erros, as nossas falhas, que Deus nos ajude a buscarmos por meio da palavra dele o conforto, o alívio, o consolo que nós necessitamos. Amém? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, consola, conforta os teus filhos, Pai. Senhor, eu sei que esse choro dos teus filhos, talvez porque tenham tomado alguma decisão errada, feito algo que era pecado, que eles entenderam que fizeram errado, Pai. Mas o Senhor vem com consolo, o Senhor vem confortando, o Senhor vem consolando todo aquele que chora, todo aquele que está arrependido, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda daqui para frente, Deus, a tomarmos decisões certas, decisões acertadas, decisões pautadas na Tua vontade perfeita, decisões pautadas na Tua palavra, Senhor. Oh, Deus, ilumina a vida desse filho, dessa filha Tua, Senhor, que está nos caminhos errados. Traz, Senhor, ao coração arrependimento, Senhor. Arrependimento e faz brotar a tristeza que é da tristeza do arrependimento sincero, Senhor. Oh Pai, se eles se arrependem, se eles sentem tristeza no seu espírito, é porque não está perdido, não está caído. Mesmo que esteja caído, perdido, o Senhor os levantará. Porque a Tua palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Oh Pai, perdoa os pecados dos Teus filhos, perdoa as nossas falhas, perdoa se nós tomamos decisões erradas e agora estamos pagando o preço, estamos sofrendo por causa das nossas decisões erradas, Pai. Que nós possamos vir buscar na Tua presença o consolo, a direção,
o conselho que nós necessitamos para as nossas vidas. Que Jesus Cristo venha nos perdoar, que Jesus Cristo venha nos consolar, em nome de Jesus Cristo. Guarda cada vida que aqui está, protege das ciladas, das armadilhas, dos laços que o inimigo prepara, Senhor. Não permita, Pai, que os pés deles vacilem, que o Senhor possa socorrê-los no momento da aflição, no momento da tristeza, no momento do arrependimento. Que o Senhor venha com consolo para a vida deles. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo cada vida que aqui está. Sejam abençoados, sejam livres, sejam libertos, curados pelo sangue de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Amamos muito vocês em Cristo Jesus. Um beijo no coração de vocês e até amanhã.